Fala moçada, beleza? Professor Victor Mateus, iniciando nosso assunto de organização política administrativa do Estado, um assunto muito importante para a sua prova do concurso, seja que concurso você vai estudar. Então, essa parte, moçada, ela é crucial para você entender o papel do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. É muito importante você prestar atenção nisso, por quê? Porque quando eu falar de União para você já tem que saber o que é União. Quando eu falar de Estados, você também tem que saber o que é o Estado e assim sucessivamente, beleza? Bora para frente para entender o que seria essa questão da união, aliás, da organização administrativa do Estado. Entenda o seguinte, moçada, na Constituição Federal, quando a gente fala de Estado, nós temos que entender quais são os elementos do Estado. Nós temos três elementos específicos do Estado. Que elementos são esses, cara? Primeira coisa, aprenda o nome e decore esses elementos aqui. Primeiro elemento, território. Professor, o que é que seria o território? Território, moçada, basicamente é o quê? Para que a gente tenha um estado, é necessário que haja um território que é um espaço físico para aquele estado. Porque entenda, vamos supor que você quer criar um país, mas não tem criar um país, como se fosse possível, né? Mas você quer criar um país, mas não tem território. Não tem território específico, não tem fronteiras definidas. Uma das características do Estado é justamente o quê? Ter um território soberano, um território com fronteiras definidas, como por exemplo o Brasil. O Brasil ele tem o seu território, tem a sua extensão territorial e ali é território brasileiro, ali é o país, é o Estado brasileiro. Então, o primeiro elemento de um país é, obviamente, o seu território. Outro elemento específico seria o povo. Cuidado, cara. Não confunda o conceito de povo com o conceito de população. Por quê, professor? Entendam. População nada mais é que a quantidade de pessoas que tem em determinado estado. Então, qual é a população do Brasil? 220 milhões, 200 milhões, seja lá qual o tempo for. Mas povo é diferente, cara. Povo é aquela galera que tem uma identidade cultural, uma identidade política, uma identidade étnica, por exemplo. Então, povo brasileiro não é só a população que vive no Brasil, porque às vezes tem um cara que é estrangeiro e vive no Brasil. Nem por isso ele é considerado povo brasileiro. O povo brasileiro ele está em todo canto, inclusive, obviamente, dentro do Brasil. Então, para a gente falar de povo, a gente pressupõe uma espécie de identidade cultural entre as pessoas. Então lembra, povo é necessário que haja uma identidade cultural. Não confunda, população não é um elemento do Estado, é o povo que é um elemento do Estado. Tranquilo? Cuidado com isso aí. Outro ponto bem importante, moçada, seria o governo soberano. Professor, o que, que seria a espécie do governo soberano? Entenda, moçada, as decisões de um governo ela tem que ser respeitadas. Pensa aí, o cara tem um Estado e todas as decisões que o Brasil tomar, o governo brasileiro tomar, sempre vem um Estado estrangeiro interferir. Mas não é só opinar, porque às vezes o Brasil toma uma decisão que não acha errada em relação à Amazônia, por exemplo, aí a Noruega acha ruim, a Suíça acha ruim, os Estados Unidos acham ruim, eles podem achar ruim, desde que eles não interfiram na nossa vida e na nossa população. Então, lembra, cara, os elementos do Estado são o quê? Território, um espaço físico com fronteiras definidas, porque se a pessoa tem um território, a gente pode considerar Estado. Povo também é um elemento do Estado, é necessário para que exista um Estado. Tem um povo com identidade étnica e cultural, e além disso, o conceito de governo soberano, porque o governo soberano quer dizer que as decisões daquele governo vão ser respeitadas e ninguém vai ficar interferindo. Um exemplo, moçada. A Catalunha, vamos pegar um exemplo da Catalunha. A Catalunha é uma região da Espanha em que ela é um território espanhol. Ela tem um território definido, a Catalunha, tem um povo lá, porque a Catalunha tem alguns catalães, que eles são chamados assim, é meio autônomo, sabe? Eles têm uma cultura, eles falam catalão, eles se consideram um povo específico. Sabe qual é o único problema? Que a Catalunha não se torna um país, não se torna uma república, não se torna um estado, porque eles não têm um governo soberano. O governo da Catalunha também é subordinado à Espanha. A mesma coisa acontece, por exemplo, com Taiwan. Taiwan, ela tem território, tem povo, mas não tem governo soberano. Então, precisam desses três elementos para a gente ter um Estado. Tranquilo? Esse Estado, cara, o Brasil, obviamente, ele adota a federação como uma forma de divisão desse Estado. Isso quer dizer o quê? Nós teremos os chamados entes federativos, e esses entes federativos, eles podem ser em caráter federal, caráter estadual e caráter municipal, eles vão ter uma divisão da sua função. O federal, que seria a União, teria a sua função específica, os estados também suas funções específicas e os municípios também. Mas cuidado, ó, essa união ela é considerada indissolúvel. Isso quer dizer o quê, professor? Pensa, se por exemplo o estado do Ceará
quer se declarar autônomo do Brasil e quer criar o governo, aliás, o país, estado do Ceará. O país Jurema, que é um estado lá, aliás, um estado, um bairro da Caucaia, que é uma cidade do Ceará. Cara, os entes federativos, eles não podem se dissolver, eles não podem se separar da república, isso não pode acontecer. Então, a forma federativa de Estado ela é indissolúvel. Por exemplo, tem até um movimento, né, separatista do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não pode simplesmente sair do território nacional e se declarar como, por exemplo, um país. Isso não pode. A federação não aceita isso. A forma de federação do Brasil é uma forma indissolúvel, ela não pode ser quebrada, não pode ser desta forma dividida. Beleza? Bora pra frente. Ó. Além disso, cara, é interessante relembrar que a federação não pode ser desmantelada, como disse para vocês, é o famoso direito de secessão, beleza? Professor, o que é que seria o chamado pacto federativo? O que é que seria o chamado pacto federativo? Cara, o pacto federativo defende que existe um acordo em que a União vai ter suas competências, os estados terão suas competências e os municípios e o DF também vai ter, que são os chamados entes federativos. Esse pacto ele deve ser respeitado. Por quê? Porque não pode, por exemplo, o Estado, sem justo motivo, interferir na atuação do município. Isso é proibido, porque isso vai ferir o chamado pacto federativo. Então, o pacto federativo, moçada, ele é inviolável. Você não pode, de certa forma, quebrar ou de alguma forma desrespeitar o pacto federativo. Porque pensa aí, o Estado do Ceará, por exemplo, tendo competência para cuidar de petróleo, energias renováveis, enfim, gás natural, isso é competência da União. Então, esse pacto que foi feito na Constituição Federal, ele deve ser respeitado, ele não pode ser quebrado de forma alguma, porque obviamente ia desmantelar toda a Constituição Federal. Beleza? Bora para frente. Ó. Outro detalhe basicamente interessante que os entes federativos, eles são dotados de autonomia política. É bem importante lembrar, moçada, que os chamados entes federativos, que a gente vai estudar quais são eles agora, eles são pessoas jurídicas de direito público, mais de direito público interno. Professor, isso quer dizer o quê, cara? Ó, o que é que seria uma pessoa jurídica de direito público interno? Entenda. Para, por exemplo, os Estados Unidos, o estado do Ceará, ele não existe. Professor, como assim? Para os Estados Unidos, o estado do Ceará não existe. É só uma maneira de falar. Óbvio que existe. Mas o que eu quero que você entenda, ó. O estado do Ceará para os Estados Unidos, ele não representa nada. Quem representa, na verdade, é o Brasil, é a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil é uma pessoa jurídica de direito público externo. Isso quer dizer o quê? Quando a gente for falar de relações internacionais entre países, existe a República Federativa do Brasil. É ela que vai representar, basicamente, o povo brasileiro. Agora, quando a gente fala de pessoas jurídicas de direito público interno dentro do Brasil, aí tudo bem. Existem os estados, existe a União, existe o município. Então, esses entes federativos, eles são pessoas jurídicas de direito público interno. Eles atuam dentro do Brasil e eles têm autonomia dentro do Brasil. Então, lembra desse detalhe aí, tranquilo? Até porque, por exemplo, para um país como, por exemplo, os Estados Unidos, o município tem muita representatividade. Não dá para ter uma relação com o município. Dá para ter com o país. Mas com o município, às vezes é uma relação comercial, uma relação ali diplomática, mas não tem como você criar uma relação, um pacto com os municípios, porque o município ele faz parte do país inteiro. Beleza? Bora para frente. Ó. Além disso, você deve entender que existe a chamada autonomia política justamente por isso, né? Por ser uma pessoa jurídica de direito público interno. Cuidado, viu? Autonomia não é a mesma coisa que independência, beleza? Não é a mesma coisa que independência. Quais são as 4 aptidões onde se manifesta essa autonomia política que existe dos entes federativos? Primeiro, capacidade de auto-organização. Cara, os estados, eles elaboram suas constituições estaduais. O município, ele também elabora as suas leis orgânicas. Então, esses estados e os municípios, o DF, enfim, a União, eles vão ter determinada autonomia política. Mas por quê, professor? Entenda, autonomia política quer dizer que, ou autonomia de auto-organização. O que é que seria isso? O Estado, ele vai, por exemplo, fazer o seu chamado plano diretório. O que é que seria o plano diretório? Como é que é o Estado, o Estado não, os municípios vão ter o seu plano diretório. O que é que esse plano diretório fala? Basicamente, uma capacidade desse município se organizar, como é que vão ser as ruas, a questão do saneamento,
Esse município também ele vai criar a sua chamada lei orgânica, que é como se fosse uma constituição, que não é, mas é uma constituição do município. A Constituição, o Estado ele também vai ter a sua Constituição, que é a chamada Constituição Estadual. Essa Constituição Estadual, moçada, óbvio, e a lei orgânica também, ela deve obedecer às ordens da Constituição Federal, que é a principal lei do Brasil, é o principal regramento do Brasil. Mas entenda, a partir do momento que você cria uma Constituição, que você pode criar uma lei orgânica, você tem uma autonomia para se auto-organizar. Então é basicamente isso que você deve entender. Beleza? Bora para frente. Ó. Autolegislação quer dizer que os entes federativos eles podem criar suas próprias leis. Por exemplo, moçada, o estado do Ceará ele tem sua Constituição, tem suas leis, seus regramentos, então ele cria suas leis estaduais, suas leis complementares, enfim, eles vão criar sim. Lembrando que essas leis sempre devem respeitar a Constituição Federal também, tanto a legislação municipal como também a legislação federal, estadual, beleza? Autoadministração. Isso quer dizer o quê, cara? Os entes federativos, eles vão ter um governo específico. Vai ter o governador, vai ter o prefeito, vai ter sua legislação. Então, é basicamente isso. Então, eles vão se autogovernar, mas sempre respeitando o chamado sistema de freios e contrapesos. Isso quer dizer o quê? O município, os estados, a União sempre vão ter conversas entre eles e não vão invadir a competência de ninguém. É cada um no seu quadrado, mas eles vão ter capacidade de se auto-administrar. Por exemplo, o governador, se ele quiser fazer um concurso público, ele pode, desde que ele respeite o orçamento. O prefeito, se ele quiser fazer, por exemplo, uma mudança na secretaria, ele pode se auto-administrar, da maneira que ele bem entender. Tranquilo? Bora para frente. Ó. Autogoverno, isso quer dizer o quê? Os próprios entes federativos vão ter o poder de eleger os seus representantes. Antigamente, moçada, o que acontecia? Teve épocas no Brasil que às vezes o presidente da república ele escolhia quem é que ser o governador do estado, quem é que ser o presidente de determinada capital. Então, teve uma época em que o presidente ele escolhia quem ia governar os estados, os entes federativos, enfim. Hoje isso não acontece mais. Cada local, apesar de seguir as regras do sistema eleitoral, mas cada local, cada ente federativo vai eleger seus próprios representantes de acordo com a sua vontade. Então, o governo do Ceará vai eleger, por exemplo, o governador do Ceará. Os outros estados não, vão eleger seu governador e assim vai seguir em frente. Bora para frente, moçada. Então, esses são os chamados 4 elementos dos chamados entes federativos, enfim, do Estado brasileiro. Tranquilo? Lembrando que quais são os chamados entes federativos? União, Estados, município e DF. Esses são os chamados 4 entes federativos. Cuidado com isso aqui, cara. Cuidado. Não erre isso em prova não, pelo amor de Deus. Os territórios não são considerados entes federativos. Eles, portanto, não possuem autonomia política. Olha o detalhe aqui, ó. Os territórios, moçada, o que é um território? Você vai ver isso melhor na parte de poder executivo, por exemplo. Mas um território nada mais é que uma autarquia que vai ser criada pela União, que vai ter 4 deputados federais, eles vão ter a sua representação, mas um território, cara, é criado pela União, tanto que hoje no Brasil não tem nenhum território, na República Federativa Brasileira não tem nenhum território. Mas entendam, esse território, moçada, basicamente, esses territórios, basicamente, eles vão ser um território criado pela União, que vão ser uma autarquia, uma entidade da administração indireta que vai ter sua certa organização. Mas cuidado, moçada, esses territórios, eles não possuem ou não são considerados entes federativos, cara. Ente federativo é só o quê? União, estados, município e DF, são somente esses os chamados entes federativos. Território é importante? É. Tem deputado federal? Tem governador? Tem, mas não é considerado um ente federativo, beleza? O primeiro ente federativo que a gente vai estudar, que talvez seja um dos mais importantes, seria a União. Professor, o que seria a União? Cara, a União, tanto que às vezes a gente vê, né, o cara falando, a União não sei o que, a União não sei o que. Cara, a União, ela tem nível federal. A União, ela vai ser representada pelo presidente da República. Tanto que a União seria basicamente o quê, cara? Todo o território nacional. Todo o território nacional será representado pela União. Mas cuidado, a União, ela é uma entidade de direito público interno. Não esqueça disso aqui, cara. Não tem personalidade internacional. Professor, quem é que vai representar o Brasil fora do Brasil? Quem é que vai representar o Brasil fora do Brasil? Vai ser o presidente da República, porque o presidente da República é o quê? Ó? Presta atenção.
o presidente da República, ao mesmo tempo, ele é chefe, ao mesmo tempo, ele é, ao mesmo tempo ele é, vou apagar aqui, ao mesmo tempo ele é chefe de Estado, mas ao mesmo tempo ele também é o chamado chefe de governo. Isso quer dizer o quê, professor? Entenda o seguinte, ó. Quem vai representar o Brasil, fora do Brasil, obviamente, é o presidente da República. Mas quem vai representar a República Federativa do Brasil? Mas o governo brasileiro, o governo federal, quem vai representar é a União. Então entenda, cara, ó, entenda. O governo brasileiro vai ser através de algo mais interno, que é basicamente a União. Agora, o Estado será representado de maneira mais externa, mas ambos vai ser o presidente da República. Entenda o seguinte, ó. O presidente da República ele é considerado chefe de Estado. Quando a gente fala de chefe de Estado, eu estou falando de relações internacionais, um tratado que o Brasil vai, uma reunião na ONU, o presidente vai como chefe de Estado. Mas o presidente ele também é chefe de governo, que é algo interno. Ele é o chefe da União, então ele é o chefe de governo, mas também é o chefe de Estado. Estado é fora do Brasil, relações internacionais, mas chefe de governo é interno. Então, quando a gente fala de união, eu estou falando o quê? Do governo brasileiro, que é algo que não há relação internacional. Relação internacional ou personalidade internacional é o Estado, tranquilo? Outro ponto bem importante, moçada, como eu já disse para vocês, a característica dos entes federativos, eles são autônomos, né? Ele tem autonomia política, autonomia administrativa, autonomia legislativa, enumeradas na Constituição Federal de 88. Então, se você for estudar a Constituição Federal de 88, ele vai trazer uma série de competências desses entes federativos. Vai dizer as competências da União, a competência dos estados, e lá na União vai dizer quais são as competências deles. Relegislar, criar leis, vai dizer uma série de detalhes. Beleza? Bora para frente, ó. Lembrando, moçada, que a União a nível federal, obviamente, ela é feita da seguinte forma. Quando a gente fala de poder executivo, a gente fala do presidente da República. Quando a gente fala de poder legislativo, a gente fala da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional. Quando a gente fala de poder judiciário, também vai ter o Poder Judiciário Federal, que seriam os juízes federais, STF e assim sucessivamente, beleza? Então a União será representada por esses entes aí, ou por esses órgãos, tranquilo? Bora pra frente. Ó. Outro detalhe, ó. Cabe ao ente federativo, no caso a União, editar leis nacionais aos quais se submetem todos os habitantes do território nacional ou as leis federais, a quais alcançam apenas aqueles que estão sob a jurisdição da União, e como é o caso dos servidores públicos federais. Cuidado, moçada, tem duas diferenças aqui. Ó. O que é que seria uma lei nacional? Pergunta, qual é o leque de competência da União? A União ela tem um território, a sua jurisdição é em todo o território nacional. Então, do Iapoque ao Chuí, a União vai estar presente. Se a União editar uma lei nacional, essa lei ela não se aplica só à galera que está em Brasília, por exemplo, que seria a sede lá do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, não. Se aplica em todo o território nacional, toda a população, galera do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, do Ceará, Fortaleza, enfim, todo local. Mas a diferença, se o estado do Ceará criar uma lei estadual, ela se aplica dentro do estado do Ceará. Fora do estado, aí vai ser outra lei, não será ela que vai ser aplicada. Então, como a União ela pertence a todo o território nacional, então se a União criar uma lei, ela se aplica a todo o território. Já o município de Fortaleza, é somente Fortaleza. Então entenda essa ideia aí, tranquilo? Só o cuidado com a questão das leis federais, cara. Leis federais, geralmente, elas se aplicam só aos chamados servidores federais, como, por exemplo, o Estatuto dos Servidores Federais. Como é uma lei federal, ela se aplica para os servidores federais. Agora, leis nacionais é a todo mundo, tranquilo? Estados, qual é a principal característica do Estado? Então, a União, moçada, ela tem a chamada jurisdição, vou até colocar aqui para vocês, ó. A União, ela tem uma jurisdição, a jurisdição dela. O que é a jurisdição, professor? Onde é que as leis, o regulamento, tudo que a União pratica, a jurisdição dela é em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Já quando a gente fala de Estado, que é também um ente federativo, a jurisdição dele, do Estado,
vai ser, obviamente, só dentro do estado. Então, quando a gente fala de estado do Ceará, o estado do Ceará, a jurisdição do estado vai ser só dentro do território do estado. Então, não tem como a gente criar uma lei estadual que vai se aplicar, por exemplo, ao Rio Grande do Norte, sem estar no Ceará. Então, lembra desse detalhe aí. O estado do Ceará vai ser representado pelo chefe de poder executivo na parte do governador do estado, enquanto que na União vai ser o presidente da República. Quais são as características, professor? Muito parecidas, cara. São entes autônomos, com personalidade jurídica de direito público interno, mesma característica, ó, cuidado. Personalidade jurídica de direito público externo vai ser somente a República Federativa do Brasil. Agora, os estados é diferente. Estados é só dentro do território nacional, obviamente. Outro detalhe importante, tem autonomia política? Tem, cara. Todo ente federativo tem autonomia política. Mas um ponto bem importante, cara, é que a União, na parte do seu poder legislativo, ele vai ser unicameral. Isso quer dizer o quê? Vai ser feito pela Assembleia Legislativa. Enquanto que a União, os estados obviamente vai ser unicameral, enquanto que a União é um sistema bicameral, que vai ser basicamente o quê? A Câmara dos Deputados, a chamada Câmara Baixa, e o Senado, tranquilo? Então cuidado, ó. Lembra, moçada, União e estados têm poder legislativo, têm poder executivo e têm poder judiciário. União e estados têm poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Principal diferença: a União ela tem um sistema bicameral, Senado e Congresso Nacional. É Senado, desculpa, e Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados são os representantes do povo. Você elege lá proporcional à população, não é aos eleitores, é à população. Já o Senado é diferente, o Senado são os representantes do Estado, são três que você elege, isso a nível federal, a da União. Agora, o nível estadual, você não vai eleger um senador estadual e um deputado estadual, não, você elege somente um deputado estadual. Não existe essa história de senador estadual, então, a cada 4 anos você vai eleger lá os seus deputados estaduais. Então, o sistema adotado nos estados é o sistema unicameral. Lembra do detalhe também que os estados, eles possuem, obviamente, eles possuem o chamado poder judiciário, que será representado por quem, professor? Tribunal de Justiça e os chamados juízes de direito. Então, se por acaso o cara cometeu um crime e esse crime for de competência da Justiça Estadual, é a Justiça Estadual que vai julgar. Então, o Estado tem sua justiça, tem seus desembargadores, tem seu Tribunal de Justiça, então o Estado vai ter essa competência. Por que tu está falando isso, professor? Porque quando a gente falar de município, vocês vão perceber que o município ele não tem competência judiciária, é só competência executiva e legislativa, tranquilo? Então, só para resumir esse detalhe aqui, ó. Tanto a União, tanto a União, como também os estados, eles têm poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O estado do mesmo jeito, ó, poder executivo, tem também poder legislativo e também tem poder judiciário. A diferença é que o poder legislativo dos estados é unicameral. Já o poder legislativo da União é bicameral. Tranquilo? Olha o que ele fala aqui a respeito do artigo 34. A União não intervirá nos estados, nem do Distrito Federal, exceto para assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Primeiro, a forma republicana, o sistema representativo e o regime democrático vigente. Isso quer dizer o quê, professor? Entenda. Quando a gente fala basicamente da União, a União ela deve respeitar o pacto federativo, ela não vai ficar interferindo nos estados. Isso não deve acontecer. Entretanto, professor, é possível que a União interfira nos estados? É possível, já aconteceu a chamada intervenção federal, que é quando a União nomeia o interventor e ele fica no lugar do governador. É claro que acontecer isso tem que passar pelo Congresso, é uma série de coisas. Mas é possível que a União interfira nos estados? É, no chamada intervenção federal, mas não é a regra. A regra é que vai ser respeitada a autonomia política dos estados, mas a União pode sim interferir nos estados. Professor, quando é que isso vai acontecer? Se, por exemplo, o Estado não tiver observando a forma republicana, o sistema representativo,
o regime democrático, os direitos da pessoa humana, a autonomia municipal, e esse aqui cai em prova, viu, cara? Eu já vi uma questão sobre isso. Prestação de contas da administração pública, direta, indireta, a aplicação do mínimo exigido da receita de imposto estadual compreendida em proveniente de transferências, manutenção, enfim. É basicamente o que, moçada? Quando o Estado não estiver andando direito, quando, por exemplo, o governador ele não está respeitando a distribuição tributária e está, enfim, descumprindo essas normas. Então, é possível que a União interfira nos estados? É. Como não cai, ou enfim, não está nesse assunto agora a questão da intervenção federal, eu não vou aprofundar muito disso, mas lembra, é possível que a União interfira nos estados? Sim, mas a regra é que deve ser respeitada a autonomia desses entes. Beleza? Próxima aula a gente continua a respeito desse assunto que é a organização administrativa. Tranquilo? Tamo junto, valeu, é nóis.